Gravando. Então, quando eu quero associar mais de um aparelho, nós precisamos da associação de resistores. E é isso que a gente vai ensinar para você. Então, compreenda, a gente vai começar com um circuito simples e vai até o mais complexo, ok? Não vou falar para você que não é importante, é uma das matérias mais importantes. Quem vai brincar de Prisma 3 tem que debulhar isso aqui demais. Porém, mesmo nos circuitos mais difíceis, complexos, né, grandes que você tiver, para que você compreenda ele, todo circuito vai ter elementos de duas associações distintas, que é a associação de resistores em série e em paralelo. Eu preciso que você grave as 4 propriedades de cada uma delas, série e paralelo, para que na hora que você pegar um circuito composto, misto, que tem um pouco de paralelo, um pouco de série, ou mais paralelos, mais séries, você consiga compreender aquele circuito, fazer a leitura daquele circuito e, enfim, aplicá-lo, ok? Só que só dá para fazer isso se você tiver as propriedades na sua cabeça, ok? A primeira associação que a gente vai ver hoje é chamada de associação em série. Conhecida na física como associação sequencial e dependente. Inclusive um dos seus piores defeitos. Claro, dependendo da aplicação, tá? Que a gente vai encontrar. O que é uma associação em série, também chamada de sequencial? Para que um aparelho possa funcionar, eu tenho que pegar os seus terminais, né, os seus extremos, e conectar a uma diferença de potencial. É assim que ele faz para funcionar. Só que ao invés de eu ligar o aparelho diretamente na bateria, eu vou ligar os aparelhos uns nos outros, para que somente naqueles dois extremos, na ponta do circuito, eu vou conectar na minha bateria novamente. Então, essa é a ideia, ok? Do meu circuito elétrico. Tal qual você pode observar aqui, galera, é qualquer aparelho, tá? Vou fazer essa ligação aqui para você, ó. Como se nós estivéssemos utilizando aqui num circuito 3 lâmpadas, tá bom? Mas, por favor, qualquer aparelho. Pronto. 3 lâmpadazinhas aí. Nós vamos fazer a conexão do nosso circuito aqui, ó, na nossa diferença de potencial. Perfeito? Polo positivo e polo negativo. Qual é a ideia em questão? Eu sei que para essa lâmpada funcionar, eu preciso ligar 2 polos nela, que no caso da lâmpada, eles estão, né, na lateral, na rosca da lâmpada e no fusículo dela. Né? Essa haste que sustenta o filamento de tungstênio, nessa lâmpada em questão, uma parte dela é ligada na rosca e a outra parte dela é ligada lá embaixo. Então, para essa lâmpada funcionar, eu preciso de um cabo que alimenta a rosca e por baixo dela, ok? Aí eu vou pegar o nosso cabo e vou conectar. Pronto. Essa lâmpada não funcionou, a gente sabe disso. Só que agora eu vou pegar um outro cabo e vou ligar a lâmpada na próxima lâmpada. E nenhuma delas funcionou ainda, porque o circuito está aberto. Eu vou pegar um outro cabo e ligar a lâmpada 2 na lâmpada 3. E ninguém ainda funcionou. E agora, nós vamos conectar a última lâmpada nos terminais da bateria. E temos aqui, meus amados, 3 lâmpadas associadas em série, de forma sequencial, uma lâmpada ligando a outra. Por isso, elas não estão ligadas de forma direta na bateria. Nós chamamos isso de uma ligação
indireta, ok? Estão ligadas de forma indireta na bateria. E nesse sentido, meus caros, uma lâmpada depende da outra para funcionar. Porque se a lâmpada do meio resolve queimar, falando desse tipo de lâmpada, queimar seria perder o resistor, queimar a resistência elétrica. Uma simbologia seria isso aqui, ó. Tá vendo o filamento aqui? Pronto. Acabei de queimar a lâmpada 2, ok? E não sei se você percebe, mas como uma lâmpada está ligada na outra, quando qualquer uma dessas lâmpadas queimarem, o circuito não vai ficar aberto? Porque o circuito elétrico dessa lâmpada é corrente pela rosca, sobe na haste, passa pelo filamento e desce lá no fusículo dela. Esse é o caminho da corrente elétrica pela lâmpada, indo ou voltando, ok? Porém, dizer para você que se essa lâmpada queima e o circuito abre, imediatamente cessa a DDP, cessa a corrente elétrica. E aí não tem aquela de que, Simon, então a lâmpada 2 queimou, ela para de funcionar e a da frente também, porque já não vai mais nada para ela porque essa daqui queimou. Mas a de trás que já estava funcionando, funciona, né? Não, mentira. Porque se eu vou cortar a DDP do circuito inteiro e elas estão ligadas de forma indireta no circuito e uma na outra, uma depende da outra e não da bateria, quando eu cortar isso aqui, todo mundo para de funcionar. Então, a ideia do que nós chamamos de dependente, a ideia que nós chamamos dependente é justamente isso. Se uma queima, as outras param de funcionar. Ô Simon, Fala para mim. tem alguma diferença do fio chegar na partezinha de cima da lâmpada e sair na parte de baixo? Ou Não, faz diferença? não faz, ok? O que importa Ok. é alimentá-la. Show? A nossa lâmpada ela não tem um positivo e um negativo, tá bom? Então, o que Aqui. importa é alimentá-la. Por isso que ela é feita para ser utilizada em casa, onde a sua DDP é alternada, né? Não tem um polo positivo e um negativo nas tomadas da sua casa. Esquematicamente, vamos trazer isso para a nossa linguagem lá do PISM, né? A brincadeira vai aparecer para a gente assim, ó. Então, veio para o vestibular, é assim que vai funcionar. Muito mais bonito, ocupa menos espaço, né? Que coisa maravilhosa. E aí nós temos o nosso incrível circuito série, né? A nossa associação em série. E dá para perceber muito bonitinho, né? Que um resistor, olha o cabinho, vai ser ligado no outro, para que somente os terminais dos resistores das extremidades possam ser conectados à bateria. Claramente aqui, se um deles queima, vou mostrar. Olha lá. Claramente o circuito ficou aberto e por isso eles não funcionam mais. Então, essa é a primeira propriedade e a forma como se liga os resistores em série. Nós vamos chamar esses caras de R1, R2, R3. Geralmente eu coloco na parte de cima, mas o desenho aqui está com pouco espaço, porque eu quero utilizar aqui agora. E aqui nós temos a nossa bateria, que nós vamos chamar de VT. É a voltagem total, ou a tensão total, ou a DDP total, ok? Então aqui está o nosso gerador, polo positivo, polo negativo, é quem vai alimentar o circuito a partir de uma corrente, que para nós, de forma convencional, vai de mais para menos, mais para menos nesse circuito em questão, ok? Sai do polo de maior potencial e vai para o polo de menor potencial. Show de bola? Então, essa é a forma esquemática de ligar. Simon, o que acontece fisicamente aqui nesse circuito? Para a gente identificar isso,
Nós vamos pensar agora num físico chamado Kirchhoff, ok? Um russo que identificou, através de aparelhos de medida, como se dava a resistência, a tensão, a corrente e a potência num circuito elétrico. Pronto. É o cara que foi para o laboratório, fez um monte de experiência e anotou os resultados para você. Então, ele diz para a gente como se dá resistência, corrente, tensão e potência numa associação, ok? Num circuito elétrico. E é isso que eu preciso que você grave, essas 4 propriedades, ok? A primeira propriedade, ou lei de Kirchhoff, diz: para cada ramo, uma corrente. Anota isso aí. Para cada ramo, uma corrente. Isso significa que o circuito elétrico que você tem ali em questão, ele é alimentado pela bateria como se a bateria entendesse assim: um ramo, uma resistência. Se eu tiver 2 ramos, 2 resistências. 3 ramos, 3 resistências. Sabe o que seria ramo? Fio. Quantidade de fio, quantidade de caminho para a corrente elétrica passar. Se você olhar para a nossa associação em série, dá para perceber que isso aqui parece um varal, né? É um fio só, onde eu pendurei 3 pregadores. Pronto. Então nós temos do positivo para negativo um ramo só. Um ramo só com 3 elementos aqui. Não é um circuito dessa forma. Que configura aí, para quem se lembra, né, do ensino fundamental, o paralelo. Olha a ideia. Um fio cujo nó divide-o em 2. Então, aqui claramente a corrente elétrica tem 2 caminhos para ir, até se juntar novamente e continuar o caminho dela para frente. Porém, aqui ela não tem esse nó, ela não tem esse desvio de trajetória, ela não tem essa divisão. Então, meu amado, para cada ramo uma corrente, o que significa isso? Significa que quando a bateria for ligada a um circuito desse, ela compreende imediatamente que esse circuito inteiro é como se ele tivesse uma resistência só. E de fato tem, né? A do 1, mais a do 2, mais a do 3, mais a resistência do cabo, vai fornecer para a gente essa resistência total que o nosso circuito tem, também chamada de equivalente. Mas eu quero que você, nesse momento, retire fora da sua cabeça a questão da resistência do cabo, ok? Tira fora da sua cabeça a questão da resistência do cabo, tudo bem? Então, mantenha-se apenas resistência dos resistores, perfeitamente? E aí nós temos, então, primeira propriedade. Qual é a primeira propriedade? Corrente constante. O que significa corrente constante, Simon? Se para cada ramo uma corrente, significa então que quando eu ligar esses aparelhos aqui, vai sair da bateria para alimentar essa coisa total, uma corrente chamada corrente total ou corrente constante. E aí, meu amado, não tem jeito. Como eu tenho um ramo só, um caminho só, é essa corrente que vai alimentar todo mundo. Talvez por isso a associação em série não seja muito legal na sua casa. Além de ser dependente, pensa, queima a lâmpada do seu quarto, queima a casa inteira, ou apaga a casa inteira. Ou você apaga a lâmpada do seu quarto, apaga a casa inteira. Imagina isso. Ou funciona tudo, ou não funciona nada dentro da sua casa. Ia ser uma loucura. E mais, como eu tenho uma corrente só, você imagina esses 3 aparelhos aqui funcionando com uma mesma corrente. Se eles são aparelhos iguais, ainda vai. Agora imagina 3 aparelhos diferentes. Eu tenho aqui na sua casa, ok? Uma lâmpada, um chuveiro elétrico e um aparelho de som. Ok? Tudo funcionando ali no seu banheiro. Uma lâmpada, um chuveiro elétrico e um som. E aí eu vou ter a mesma corrente alimentando todo mundo? Primeiro que a corrente para alimentar o chuveiro ela é enorme. Se ela passar pela lâmpada e pelo aparelho de som, vai cagar tudo. Se ela for pequena, menor, talvez funcione o aparelho, talvez funcione a lâmpada, mas o chuveiro não consiga ligar. Entende? Em série, uma corrente só para um circuito residencial é uma bagunça. Não poderia de jeito nenhum acontecer. Então, nessa forma, corrente constante significa que a corrente que passa
em cada um dos resistores que eu tenho, aqui são 3, então eu vou representar como 3 para você, é igual à corrente total. Então, a corrente total que eu tenho no circuito, ela é constante e passa por todos os aparelhos, ok? Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade de Kirchhoff diz que, como meu aparelho não está ligado de forma direta na bateria, exemplo, na residência da sua casa, a associação que a gente tem aí é chamada paralelo. Por quê? Lá de fora, no relógio da sua casa, vai vir um cabo. Esse fio é o chamado fio fase ou fio de energia, né? E acontece que desse fio fase, o eletricista ali que está montando a sua casa, né, está fazendo a instalação da sua casa, ele vai pendurar diversos outros fios. Tudo no fio fase. Para quê, Simon? Para que todos os aparelhos da sua casa, olha a diferença, estejam ligadas na tensão total lá de fora do seu relógio. Olha que lindo. Olha esse aparelho aqui que eu acabei de separar para você. Ele não está ligado direto no 110? Olha esse aparelho que eu acabei de separar para você também. Não está ligado direto no 110? Isso significa que todos os aparelhos que eu tenho nessa associação, que a gente vai estudar semana que vem, pode ficar tranquilo, estão ligados de forma direta na bateria e por isso se alimentam da tensão total. Exemplo, se a sua casa a ligação é 110, todas as lâmpadas da sua casa estão recebendo 110 volts. Todo o ventilador, tomada, aquele negócio, micro-ondas, geladeira, está todo mundo sendo alimentado por uma rede em 110 volts, ok? Todo mundo alimentado numa rede em 110 volts. Porém, aqui, meu querido, se você olhar para o nosso circuito, o R1 não está ligado de forma direta na bateria. Uma parte dele é ligada na bateria, mas a outra está ligada em R2. O R2, coitado, está ligado em 1 e em 3, e o 3 da mesma forma que o R1. Ok? Então, se não estão ligados de forma direta, não utilizam toda a voltagem que o nosso gerador tem para dar, que a nossa rede tem para dar. Simon, como funciona então? Funciona que a nossa rede total, de tensão total, joga para aquele ramo a tensão total e essa tensão é dividida entre os elementos. Por isso nós chamamos aqui uma associação ou um circuito divisor de tensão. Essa é a propriedade número 2. Nossa, Simon, então, se não estão alimentados de forma direta, a voltagem vai se dividir entre eles? Vai. Mas de que forma? Depende. Depende do valor das resistências. Aqui claramente dá para você perceber, através da equação V igual a R vezes I, a corrente não é constante para todo mundo? O mesmo I? Então, quem tem mais R vai ser o cara que vai roubar mais tensão. Então, se você colocar aparelhos diferentes aqui, o cara que tiver maior resistência vai roubar um pouco mais de tensão para ele e deixar o resto com menos. Ok? Tá aí uma coisa que, né, não vai funcionar muito bem pensando em residência, pensando no circuito para a sua casa. A outra situação aqui também é que se os resistores forem idênticos, é a única forma que eu tenho da voltagem, da tensão ser dividida em partes iguais, né? Nesse caso aqui, se eu tenho R, R e R e 120 volts, eu ia dividir 120 por 3. Top? Então nós teríamos aí 40 volts para cada um, se fossem resistores iguais. Como eu estou trabalhando com o fato deles serem diferentes, conforme está aqui, R1, R2, R3, para mostrar mesmo a diferença entre eles, senão eu colocaria só R, R e R, eu sei que a voltagem aqui será diferente. E a única equação que você tem para calcular a voltagem em cada um deles é essa que está aqui. Você vai precisar da resistência de cada um deles e se virar para encontrar a corrente que passa neles, chamada também de corrente total. Então, nós temos aqui, amado, uma tensão dividida, logo eu posso escrever que a tensão total
Ela é a soma. E agora eu vou botar um reticências aqui para você entender que depende de quantos eu tiver. Então, se eu somar a tensão que passa em todos eles, tem que dar a tensão total, ok? Essa é a forma. Se eu somar a tensão em todos eles, tem que dar a tensão total. Lembre-se, quero calcular a tensão individual em cada um deles. Joga na fórmula. Aí, V1, R1, R2, vezes I1. V2, R2 e 2. V3, R3 e 3. VRI. É praticamente a única equação de circuito elétrico que a gente vai trabalhar. Isso torna, né, a matéria de associação de resistores até fácil com relação à matemática dela. As equações que você tem para dominar não são grandes coisas, não, ok? Então, tá aí a nossa segunda propriedade. Porém, temos um macete aqui dentro dela. Simon, se quem verri para 1, para 2, para 3 funciona, e se eu quisesse o fazer total, né? Quem verri total, se eu quisesse aplicar isso de forma total, pode também. Aqui, V igual a R vezes I. Inclusive, eu não vou mentir para você, não. Tem exercício, repare mais ou menos na métrica, você vai entender. A voltagem total é dada para você. O valor das resistências será dado também, e com o valor você consegue encontrar a resistência total. Vou te mostrar agora. Então, olha que legal. Com a resistência total e com a voltagem total, dá para a gente encontrar a corrente total. E como a corrente total, você sabe, é aquela que passa em cada um deles, com a corrente total eu consigo a corrente 1, a corrente 2, a corrente 3, já que elas são iguais à corrente total. Entenda, primeiro eu venho para cá no total, encontro a corrente, uma vez que eu tenho a corrente, padrinho, eu consigo encontrar a voltagem que passa em cada um, a potência em cada um, dá para encontrar tudo isso a partir da corrente total. Então, eis a equação muito utilizada para você encontrar a corrente total. Tem exercício que tenta pegar você, né? Ele já entrega para você dizendo que, nota-se que a corrente que passa em R3 vale 2 ampere. Aí você, opa, se é uma associação em série, a corrente que passa em R3 é a mesma que passa em R2, em R1 e por aí vai, ok? Então, desta forma, é possível você encontrar a corrente total se ele entregar a corrente de cada um dos elementos, ok? Amados, preciso apagar. Posso? Pode. Podemos para todos? Tem alguém aí que não? Quem não? Alguém falou não, galera? Eu acho que não. Pode pagar, senhor. Pode, pagar, Simon. pode apagar para geral, moçada? Dá uma agonia isso, a galera não fala. Podemos? Por mim, pode. Pode. Ó. Pode. Alguém tirou foto aí? Tirou coisa? Propriedade 1, propriedade 2 foi embora. Propriedade 3 e 4. Simon, com o valor dos resistores, como é que eu faço para encontrar o resistor total? Primeiro que nós chamamos ele de resistor ou resistência equivalente. Ok? Você vai chamá-lo de REC ou R total. Tanto faz. Muito comum nos vestibulares a palavra REC. Tudo bem? E nós vamos partir daquele pressuposto simples, né? No nosso exemplo de 3 resistores,
A voltagem total não é dividida entre 3? Se você abrir as equações, quem é a voltagem total? É R total e total. Quem é a voltagem 1? É R1 e 1. Voltagem 2, VR2. E a voltagem 3? VR3. Alguém pode me dizer o que é constante em todos os termos dessa equação? A corrente. Top. E, portanto, mesmo sendo uma soma, né, uma equação de soma, se está presente em todos os termos, eu posso cortar, já que o I é igual para todo mundo. O que sobrou para a gente, moçada? Resistência equivalente igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais quantos R's tivermos. Então, a gente vai representar a resistência equivalente num circuito em série nesse formato. O que é isso, Simon? O somatório dos N resistores que você tiver, ok? Não importa quantos você tem, é só uma soma algébrica direta. Perfeito, galera? Soma algébrica direta. Então, somei todos, eu tenho a resistência equivalente. Perfeito? E a nossa última propriedade, a potência. Eu vou chamar primeiro de potência total, né? E aí, galera, nós temos 3 equações de potência, né? Por favor, nós temos PVI, potência dissipada, né? PVI, PV2 sobre R e P, R vezes I ao quadrado, ou RI2, tudo bem? É só você lembrar que se eu quero calcular a potência total do circuito, né? O cara chega lá e fala assim, a potência total do circuito vale. Se eu tiver V e I total, V total vezes I total, eu tenho a potência total. Se eu tiver a voltagem total e a resistência, tá maneiro. Se eu tiver a resistência e a corrente, tá maneiro também. Então, usando as equações de potência que você já conhece, ok? PVI, V ao quadrado sobre RI quadrado, dá para a gente encontrar a potência total dentro do nosso circuito elétrico. Perfeito? Agora, Simon, e a potência individual? Se a pergunta for teórica e aparecer para a gente numa associação em série, qual resistor trabalha mais? Qual resistor tem maior potência? No caso da nossa lâmpada, seria qual lâmpada tem maior brilho? Olha que coisa. Liguei 3 lâmpadas diferentes, né, no mesmo circuito ali, numa mesma DDP, e pergunto para você, dentro desse circuito, qual delas vai brilhar mais? Doideira, né? E aí, quem vai brilhar mais? Quem vai ter maior potência no caso da lâmpada? Aí eu convido você a perceber comigo através de uma equação. Potência total, e aqui, ó, asterisco, potência individual. Ok? Amadão, o que é constante no nosso circuito em série? O resistor. A corrente, não A é isso? resistência. A corrente elétrica é igual para todos eles. A resistência elétrica é de cada um, ok? Então, a corrente é igual. E aí, se você olhar, então, para essa equação, potência dissipada, R vezes I ao quadrado, a gente pode muito bem dizer aqui, ó, que a nossa corrente é CTE, constante. Sendo a nossa corrente uma constante, eu não tenho aqui uma equação agora de primeiro grau? Y igual a constante vezes X? Né? Não dá agora para ter uma relação de proporção entre a potência do resistor e a sua resistência, já que, enfim, eu tenho uma constância ali. Dessa forma, dá para perceber aqui, por favor, em série. É assim que acontece em qualquer aparelho? Não, velho. Eu não estou falando aqui de aparelho picado, né? Não estou falando. Isso é somente em um circuito em série. Sabe por quê? Lembra lá que no aparelho picado, na sua casa, quanto maior a resistência do aparelho, menos corrente ele usa. Por isso, menos potência ele tem. Lembra disso. Porém, aqui, pega vários aparelhos diferentes, liga em série,
O que essa equação aqui me diz? Que a potência é diretamente proporcional à resistência em série. Então, liguei 3 aparelhos em série, quem tem maior resistência vai trabalhar mais. E é muito fácil de você perceber, lembrando que na associação em série, quem tem maior resistência puxa mais tensão para ele. Por isso ele vai poder funcionar melhor, vai poder trabalhar mais. Infelizmente, em série é assim que acontece, um roubando tensão do outro. Então quem tem maior resistência usa mais tensão e por isso vai trabalhar mais. Só que isso que eu estou anotando aqui é um asterisco dentro da associação em série. Se você achar que isso aqui é assim sempre, em qualquer situação, você vai errar os exercícios de eletrodinâmica, ok? Isso acontece dentro da associação em série. Tem que ser trabalhado de forma diferenciada.